Se a reunião está sendo Agora, gravada pelo anfitrião ou participante. Entendi. agora Beleza. foi, né? Agora foi. Vamos lá. Beleza. Então, bora, mais um episódio. Na verdade, esse é a parte 2 do episódio do podcast Sucesso Deixa Rastros, com o Fernando Mitamura. A gente fez a parte um. A gente teve uma conversa muito boa, que durou 1 hora, infelizmente eu tive que sair, e aí ficou aquela sensação de que a gente tinha mais coisa para abordar. Então, só para recapitular, para a galera que talvez esteja um pouco perdida aqui, Fernando é um profissional, um professor de educação física, treinador e empresário, e ele contou um pouco da trajetória dele, né, até os dias de hoje, desde a época que ele foi jogador de futebol, depois quando ele foi para a faculdade, fez a iniciação científica, mestrado, foi treinador da seleção brasileira feminina de hóquei de grama, depois ele iniciou um negócio próprio de consultoria online e está numa ascendente aí até hoje, com seus 28 anos, Fernando? Não, vou fazer 30 agora em Ah, maio. fazer 30? Seus 30 anos, 30, então. 30 Vai anos fazer... e pai agora. Agora minha, Ah, sério? hoje que eu escutei o coração do bebê pela primeira vez. Acredita, cara? Nossa, cara, parabéns, hein? Sete Já sabe do semanas, a gente sexo? foi. Não, não, ela vai fazer o de sangue também para ver lá, né? Fazer sexagem também, né? Mas aí vai fazer toda aquela questão de para ver o, né? Eu não vou ficar sabendo, só vou ficar sabendo no dia que ela fizer a festa lá. Ah, Então, sim, o chá revelação. chá revelação, né? Tudo aquilo lá. Então, para mim tanto faz aí. Mas estou muito feliz porque era um dos meus desejos para esse ou no próximo ano, né? Mas veio na hora certa, com certeza. Que legal, cara. Foi planejado ou foi meio sem querer? Não, foi após a lua de mel, né? A gente fez a lua de mel agora em outubro do ano passado, né? E aí, depois disso, a gente falou assim: agora vamos dar uma relaxada aí. E aí relaxou dezembro aí, novembro, dezembro, né? Que a gente voltou em novembro. Dezembro já, primeira semana, segunda semana de dezembro ali. Então, Tá. estamos aí. E Setembro é... deve nascer a fera. Que massa, cara. Parabéns. Mais demais. Porra, demais. E a lua de mel, você foi para onde? A gente fez Dubai e Maldivas. E Dubai, aí? na verdade, foi primeiro Maldivas, depois Dubai. Sensacional, né, meu? Coisa de outro É. mundo. É, A gente Maldivas gosta de viajar. é paraíso, né? Todo mundo fala que é Maldivas, espetacular. assim, não tem nada, até onde a gente já foi, né? Não tem nada nem perto aí. É aquele negócio, é surreal mesmo. Água, aqueles bangalôzinhos, né? Sobre a água. Aquela que a gente vê, que eu via nas fotos, em vídeos, assim, eu falei, meu, puta, aí aconteceu, ano passado a gente conseguiu ir, né? Pra Lua de Mel. E, nossa senhora, show de bola. Também foi um sonho realizado. Valeu bastante a pena o investimento. Que viagem é É, isso, né? É investimento também. exatamente. E, cara, até interessante começar o assunto assim, né? Porque você imaginou que, sendo professor de educação física, seria possível fazer uma lua de mel nas Maldivas, cara? Cara, no começo, não, de jeito algum. Na verdade, assim, né? Depois, no primeiro ano de formado, assim, eu já consegui visualizar bastante coisa, assim, em relação a crescimento, as possibilidades, principalmente partindo do pressuposto que eu tinha certeza que eu não viveria vendendo a minha hora para o resto da vida, né? Eu conseguiria fazer um mecanismo ali de onde eu conseguiria escalar meu negócio, né? Então esse processo, eu acho que o processo de escala, o poder da escala, ele é muito importante nessa questão de crescimento dentro da área da educação física, né? E a pandemia, lógico, muitos pontos negativos, né? Infelizmente, muitas pessoas morreram, empresas morreram, mas também tem pontos positivos na questão do desenvolvimento. Eu acho que acelerou bastante, né, o processo de... Acho que tem muito ponto positivo pensar no ponto de vista de negócios para o profissional de educação física, né? A gente meio que separou, assim, quem era aquele cara muito amador, fazer as coisas pelas costas, ele já sumiu no mercado, e quem já vinha fazendo algo legal, tendência de, né, resiliência e si, depois crescimento. É verdade. E até um ponto interessante que você tocou, que é essa questão da hora, né? Porque, basicamente, se a gente fosse generalizar,
existem duas vertentes quando as pessoas saem da faculdade de educação física, né? Ou eles tendem a ir para a área da licenciatura, ser professor, né, basicamente, ou eles tendem a migrar para serem treinadores, personal trainer. Alguns seguem a área acadêmica também, como quase foi o seu caso, né? E se Sim. tornam professores universitários e pesquisadores, enfim. E aí, pelo que eu entendi, você, bem cedo na profissão, você reparou que vender a sua hora não era tão vantajoso e você, já, aparentemente, desde o início da sua carreira como professor, começou a pensar em estratégias sobre escala, né? Então, você já tinha uma visão, vamos dizer assim, de um empreendedor, uma visão de negócio, bem cedo, né? Que algumas pessoas ficam na área por muito tempo e às vezes não tem essa sacada, né? E hoje a mídia, ela ela está expondo muito já isso, né? Então a gente escuta podcasts, a gente escuta pessoas do marketing digital dando conselhos sobre isso, mas pelo que eu me lembre aqui, não faz tanto tempo assim, se a gente parar para pensar que você é formado, né? E Uhum. você já tinha essa sacada e a informação não era tão presente. Ao decorrer da faculdade, você lia livros sobre empreendimento? Você tinha uma visão, um mentor assim que tinha uma visão mais empreendedora? Como é que foi essa viradinha de chave que você teve? Eu acho que o que influenciou muito, né, desde ali do início da faculdade, foi também ter tido a oportunidade de trabalhar com vendas, né, como vendedor no shopping. Eu acho que isso ajudou bastante a despertar a gostar da venda. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de vender. Aonde eu estou vendendo meu produto. Olha Então, só, se cara. eu acho que eu gosto muito da venda, e a venda, ela não é um processo, ela não é, a venda é técnica, a venda é estatística, a venda tem que fazer parte de uma empresa, porque se você não vende determinado produto, você quebra. Então, a empresa, qual que é o ponto-chave do capitalismo? É venda. Então, se a gente não vende, a gente quebra. Simples assim. Então, e eu gostava muito da venda, aquela questão de você não receber porque você está ali determinado tempo, das 6 ao meio-dia, ou das 6 às 2 horas da tarde. Eu recebia muito pela minha produtividade. Então, se eu vendia, eu tinha uma porcentagem sobre minhas vendas. E eu gostava muito de vender, eu dobrava no shopping. Então, assim, final de ano, eu lembro muito bem que eu ficava, por exemplo, entrava às 10 da manhã e saía na hora que a porta, na hora que fechava o shopping, meia-noite, 11 horas, naquela época de fim de ano. Então, eu gostava de vender, né? Então, acho que isso despertou, assim, em mim, automaticamente, se você gosta de vendas, já é um passo para você empreender. Isso tá na minha cabeça. Eu venho, na verdade, estudando, né, o empreendedorismo em si já há bastante tempo, né? Eu falo assim, estudo bastante diferentes autores. Hoje eu estou mais numa linha, acompanho muito o trabalho do Geração de Valor, do Flávio Augusto, gosto muito da história. Então, assim, compro cursos online, fiz cursos online, fiz forma do lançamento também com o Érico Rocha, fiz como que agora esse acho que alguma coisa 2.0 do Flávio Augusto, fiz uma série de cursos que fogem, assim, do âmbito técnico da educação física, né? Porque aquilo que eu falei no que a gente conversou, né? Eu acho que o profissional de educação física, ele precisa pensar um pouquinho fora da caixinha, e ele pode ser melhor cara do mundo tecnicamente. Só que se ele não sabe vender o peixe dele, como que ele vai crescer dentro da área? Então, o bom, né, o profissional diferenciado é aquele que ele consegue realmente compartilhar o conteúdo dele, que ele tem o conhecimento dele, com o maior número de pessoas. Porque que adianta ser muito técnico, muito bom, e eu conseguir ajudar só uma pessoa? O meu papel dentro da área, ele passou agora de ajudar as pessoas com o meu conhecimento técnico dentro da educação física, e agora ultrapassa ajudando também profissionais de educação física. Então, acho que é isso. Eu consigo ajudar muitas pessoas. E quando você resolve o problema de muitas pessoas, você tem uma tendência também de ganho maior, né? Então, eu falo assim, não é sorte, é todo um processo que você precisa pensar e visar. Tá, como que eu estou hoje dentro da área?
como que eu me visualizo daqui 2 anos? Faz uma retrospectiva desde quando você se formou, como que está seu crescimento profissional ao longo desse tempo? Você está parado um tempo? Você leu quantos livros no ano passado? Você fez quantas mentorias ou cursos dentro da área e fora da área? Então, assim, isso é uma coisa que eu pego, assim, principalmente depois que você vai ganhando corpo e você vai ficando mais maduro dentro da área, mais experiente, e você acaba tendo várias fontes de renda, onde você acaba tirando um pouco do seu desgaste físico e entra mais o desgaste mental. Fala assim, os profissionais que mais ganham dinheiro, eles não têm um dispêndio energético muito grande no aspecto físico, mas sim muito mais mental, porque você acaba tendo um processo de gestão, você acaba tendo participações dentro de um ganho de outros profissionais, que eu acho que é isso que é empreender, né? Você tem aquelas historinhas, né? Eu falo assim, desde muito pequeno eu sempre gostei, tá? Meu pai falava e assim, eu conheci a minha mulher, ela tem uma história bem legal também, porque ela é assim, desde pequena vendendo coisas no prédio, a família dela de vendas também, a mãe dela, enfim. Eu acho que o processo de vendas, ele é treinável, assim como tudo na vida, ele é treinável. Tem um aspecto intrínseco, pode até ter, mas ele é treinável. Você precisa realmente querer participar disso, estudar, se aprofundar e gostar do processo, né? Quando você encontra, então, uma área dentro da educação física que você tem amor, que você tem um conhecimento do que a área, para onde que está indo o mercado, e você alinha conhecimento, o seu know-how e uma paixão pelo aquilo que você gosta, aí facilita muito o processo de venda, porque você vai estar vendendo algo que você é expert, você vende algo que você faz. Então, quando você vende algo que você faz, é muito fácil falar aqui de consultoria, de treinamento personalizado, de exercício físico, porque está no meu dia a dia. Então, fica fácil o processo de vendas, né? Então, você tem que conhecer o mercado, é isso que eu falo. E só para fazer um ganchinho, com os 2 anos que eu trabalhei como vendedor em shopping, eu lembro muito bem que eu prestava atenção e procurava falar assim, puta, por que aquele cara vende pra caramba? Ele tinha um conhecimento, além né, de toda essa questão de relacionamento em si, tinha um conhecimento de detalhes. Essa peça, essa calça, ela é uma calça. Então, ele sabia explicar, tem 2% de elastano, veste assim, assim, assado, você consegue combinar com isso, é legal para você usar nessa ocasião, e aí você utiliza os gatilhos mentais corretos para você. Então, assim, não é As sorte. pessoas viam ele como uma autoridade, realmente, né? Isso, isso. Então, assim, dentro do processo de vendas, né, se a gente for específico, se a gente for aprofundar, são vários, a autoridade em si é um dos gatilhos mentais que se tem para facilitar o processo de vendas, né? Porque você precisa quebrar uma objeção. Por que a pessoa, ela está no shopping, ela passa naquela loja, ela vê, ela está com uma vontade de comprar, mas não compra. Você precisa identificar o porquê que ela não está comprando, né? E dentro do que a gente está vivendo hoje, a gente tem uma possibilidade muito grande de conversar com o público sem a pessoa estar indo no shopping, porque o meu Instagram hoje, ou em alguns casos, dependendo do produto, um Twitter, ou um TikTok, ou um LinkedIn, ali é meu shopping. Então, aqui eu estou com o meu shopping. Então, aqui eu converso, por exemplo, com um profissional de educação física, eu converso com uma pessoa que quer um resultado em determinada área, eu converso com gestores. Então, aqui é meu shopping. Depende do conteúdo que eu quero compartilhar para que eles comprem em determinado momento, né? Então, é Certo. entender o processo, né? Eu falo que isso faz grande diferença, né? Dentro principalmente do aspecto financeiro, né? Seria uma analogia, né, que o pessoal faz, é como se a sua loja tivesse a amostra, não para quem está passando ali na frente, mas para milhares de pessoas, né? Então, a sua vitrine está exposta hoje com as mídias sociais para milhares de pessoas e, basicamente, acesso ilimitado a ela. Cara, você falou de muitas coisas interessantes aqui. A sua experiência como vendas, né? Então, você, por ter sido vendedor de loja, você vendia roupa? Vendia roupa para o público feminino, mais feminino, 80% feminino. Trabalhava numa loja de grife, assim, né? Atendia
vestido de festa. Era engraçado, porque eu meio brutão assim, né? E aí tinha que pegar, vendia peça de seda, essas coisas assim, alfaiataria, todas essas coisas. E vendia, conseguia vender. Então, o que der na minha mão para vender, eu vou conseguir vender. Eu falo, eu estudo o produto e consigo vender. E eu falo assim, É, as pessoas, elas são influenciadas, elas compram no decorrer do processo, eles não estão comprando só eles compram você. Eles estão comprando você, as coisas que você fala, as coisas que você usa, na verdade. É por isso que esses influencers da vida aí, tem muita gente, tem muitos influencers que às vezes, o profissional de educação física não gosta, mas, tem muita gente muito boa e que facilita nosso processo dentro da área. concordo, Não adianta cara. tem gente que pensa tão pequeno e fala assim, nossa, mas aí tem aquele influencer que tá, sempre vai ter alguém antiético em determinado assunto. Isso é fato. Só que da mesma Exato, forma meu. está incentivando, está acelerando o processo nosso de alcance, né? Então, assim, tem muita gente que fica chorando me engano por conta Concordo, cara, disso, daquilo, concordo. e não faz o que tem que ser feito, entendeu? Então, acho que isso também é uma Exatamente. crítica que, para quem está assistindo aqui, procura muito mais é, choramingar ao invés de criar soluções, né? Eu acho que antes de ficar vendo dos outros, a gente precisa ver o nosso, ver onde a gente está errando, onde a gente está acertando. Acho que esse também é um ponto bem importante. Cara, perfeito. Então, assim, né, eu gosto de analisar os fatores, né? Então, primeiro teve, como eu estava falando, a questão da venda, que já foi um diferencial para você, e realmente faz muito sentido isso, porque, por exemplo, eu mesmo, né, dando um exemplo particular meu, tenho bastante dificuldade nessa parte de vendas, porque eu nunca tive contato com isso e sempre fui muito tímido. Então, eu só comecei a entender, né, na verdade, a entender a necessidade quando você, cara, você fala assim, eu quero evoluir, eu preciso correr atrás de informações, e você começa a ter contato com esse tipo de coisa, né? E às vezes a pessoa é mais tímida, a primeiro momento ela fala, isso não é para mim, talvez tenha outra maneira, só que aí às vezes você quebra a cara uma, duas vezes, você fala, realmente, eu preciso aprender essa habilidade, preciso me adaptar ao mercado, enfim. Mas essa é uma questão muito, muito boa, cara, que eu achei muito interessante, essa experiência fora da profissão, que te deu um benefício dentro da profissão. Outra coisa que você falou, eu acho que é muito importante, é o seu investimento, e isso eu enxergo, isso foi uma coisa que eu acabei fazendo bastante também, mas o seu investimento financeiro e de tempo em cursos, aprendizados que não só tem relação com educação física, mas que tem relações com outras áreas, né? Como a gente falou aqui, empreendedorismo, vendas, etc. Isso faz total diferença. Às vezes o profissional ele acaba ficando 100% bitolado, né? Só no que ele faz. Então, só lê artigo científico, só estuda sobre movimento, enfim. E às vezes esquece, cara, de, né, expandir um pouco o horizonte. Eu lembro que tinha um treinador que eu gostava muito, infelizmente ele morreu, um canadense. E ele falava: para cada livro que você lê da sua área, leia dois de uma outra área que não tem relação com a sua, né? Então, você lê um livro de treinamento, depois você lê dois, um sobre, sei lá, gestão de tempo, outro sobre empreendedorismo. E aí, assim, você segue. E faz muito sentido. Até Total. para, cara, por exemplo, criatividade, né? É um processo que, se você não abre o seu leque, não tem contato com outras áreas, outras linhas de pensamento, dificilmente você vai ter ideias para aplicar no seu negócio, Uhum. né? Talvez, isso você vai poder falar melhor, talvez em algum momento você tenha visto algo que uma outra empresa fez, mas que você conseguiu aplicar dentro do seu negócio de treinamento, por exemplo, Com certeza, com né? certeza. Eu falo assim, a gente tem que, primeiro ponto, né, ter boas referências, né? E não eu falo É, assim, você precisa, não é plagiar o negócio, você precisa pegar uma ideia e melhorar essa ideia, entendeu? Então, exato. assim, como que eu melhoro essa ideia para o meu negócio? Como que eu identifiquei esse problema? O que está acontecendo já dentro do mercado? O que eu consigo fazer para a minha realidade? Eu consigo aplicar algo semelhante? Eu consigo melhorar alguma coisa?
né? Até onde eu consigo ir em relação a essas ideias. O que está dando certo dentro da área? Isso é uma área que eu gosto muito de estar estudando, de acompanhando o mercado. Então, assim, eu busco bastante, né, não apenas em relação a o que está falando determinado, mas, assim, baseado também em evidências, né? Eu falo assim, muitas vezes, quando a gente analisa, por exemplo, o posicionamento do Colégio Americano de Medicina Esportiva, né, do American College of Sports Medicine, a gente olha lá as tendências do mundo fitness para 2022. Né? Então, eles Eles são pegam lá uma série de... impressionantes. É muito legal, só que a gente precisa entender que tem um fator geográfico envolvido, que muitas vezes o que está lá não é o que está sendo aplicado aqui, é por isso que tem o censo também do Brasil, Argentina, enfim, da América do Sul, mas tem muitas coisas que eles já estão fazendo lá que a gente pode se espelhar, mas tem muitas coisas também que a gente já é muito diferente, que a gente está na frente em relação a outra, a que está ao mundo afora. E a área em si da educação física, a gente tem um costume, na verdade, não a área da educação física. Nós, como brasileiros, temos uma tendência de supervalorização ao que eles fazem lá fora. E Tudo que vem lógico, de tá? fora é melhor, né? Tudo que vem de fora é melhor. E a gente, né, se a gente pensar que a gente tem aí 4 anos de graduação, enquanto a maioria dos países são cursos são camps, ou são cursos, né, tipo de uma especialização que dura um ano, ou certified, né, são certificados para estar atuando dentro da área do movimento, né? Então, teoricamente, é para a gente ser superior, não é verdade? Se a gente tem mas entra uma discussão muito crítica em relação ao que é a área se a educação física. A educação física ela é global. A gente pega a atividade física, o exercício físico, ele está dentro de uma rodelinha, você tem um macro que é a atividade física e você tem o exercício físico, que é uma bolinha lá dentro da atividade física. E aí dentro desse exercício físico você tem as suas diferenciações, desempenho atlético, a promoção da saúde. Aí você vai ramificando. Mas a educação física em si, ela é muito mais ampla do que o que a gente está falando, do que os treinadores. Nós, treinadores, somos uma pequena parcela dentro do que seria uma área da educação física. Aí tem a área do movimento, que não significa que você é profissional de educação física, que você está alinhado com exercício físico. Você pode te dar uma aula de dança, você pode ser um professor. Então, Exatamente. assim, é muito... E, às vezes, né, um certified deles lá, específico para a área do treinamento de força, por exemplo, pode dar mais corpo para uma área de graduação de 4 anos, porque às vezes em 4 anos de faculdade você teve uma fisiologia 1, fisiologia 2, biomecânica, você nem pisou às vezes na academia. Como eu falei, a minha graduação, se eu não tivesse, né, aproveitado bem, principalmente a questão de iniciação científica, nosso treinamento de força foi fazendo aula de step. Então eu tenho uma crítica muito grande dentro da área. Mas, por outro lado, eu acabei rodando vários países fora do Brasil, conhecendo muito o centro de treinamento, na Holanda, nos Estados Unidos, no Peru, no Chile, na Argentina. Então, eu conheço muito, na Inglaterra, eu conheço muito o centro de treinamento que a gente faz um trabalho de prática baseada em evidências científicas muito mais específico, às vezes muito mais forte do que eles. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem em São Paulo, galera que eu gosto bastante, que é o NAR, em relação ao desempenho atlético, em relação... Eles publicam muito mais do que a grande maioria dos centros fora, mas a gente tem uma tendência a buscar sempre literatura de fora, sempre o que eles estão fazendo fora. Então, assim, isso é uma questão também que a gente precisa ser muito crítico em relação a o que a gente está buscando, qual que é realmente a linha, se eles são referências ou não em relação a determinada temática. E, lógico, tem um ponto de estrutura. Uma estrutura, por exemplo, os centros que eu conheço nos Estados Unidos, o hospital deles na Filadélfia, Sputnik, centro de treinamento de 10 mil metros quadrados, onde você tem desde criança treinando de 5 anos de idade tem basquete, beisebol, hóquei, futebol, tudo dentro de um centro de treinamento. Então, eles têm uma vivência esportiva muito maior, é difícil de competir. Para a gente, né, eu tenho uma academia, eu tive um investimento numa academia, trouxe tudo de ponta. Um equipamento que eu tenho, um Kaiser aqui, custa X, lá custa X dividido por 2, por 3, então assim, é muito diferente, é muito complicado, né, a gente tentar se comparar em relação a esses assuntos, mas a gente tem a educação física do Brasil, né, o exercício,
a gente tem muito, sim, o que né, de evolução ao longo desse período também, não é só crítica em cima, né? Sim, sim. Cara, assim, até nessa parte científica, o Brasil tem pesquisadores muito fortes, né, na área do treinamento de força. A USP tem pesquisadores que são referências no mundo. O próprio o Brad Schoenfeld, né, que é um dos caras mais conhecidos hoje, que publica estudos sobre treinamento de força e nutrição também, né, voltada para hipertrofia muscular. Ele publica com alguns brasileiros, né, vários Colegas estudos aqui de dele. Londrina, É, bastante com o João Nunes, com o Alex Ribeiro, com o André, é. professor da... Não, sim, e o Brad Schoenfeld, eu conversei muito no congresso com ele. A gente tem alguns uns vídeos gravados junto, ele é Ah, fera. é? Ele é... Eu vi eu fui em Curitiba uma vez, não sei se você chegou aí. Eu fui no Você tava nesse? hotel, Eu tava eu lá. tava, eu tava também. Eu tava no hotel, qual que é o nome do hotel? Puta, eu não lembro, cara. Foi o Que da foi National Strange. Foi da National Strange. exatamente. Que foi a Sim, BF foi da National Eventos que Strange. trouxe, né? Sim, Coimbra. Sim, foi isso mesmo. Da National É, Strange. Então é, tava lá também, pô. Tava lá, mas eu fui em outros congressos também que o Brad foi, conversamos bastante. Ele é muito humilde também, além de tudo. muito, Bacana. cara. E ele é um cara, assim, o que eu acho muito massa dele é que, né, ele tem um conhecimento, um baita conhecimento, e ele deixa o negócio muito mastigado, muito simples para as pessoas consumirem, né? Ele não quer ser aquele cara tecnicista, teoricão, né? Ele deixa o negócio bem legal de acompanhar o trabalho dele justamente por isso, né? Ele facilita a informação. Bastante. E agora, cara, queria aprofundar um pouco no lance da consultoria online, que a gente começou falando, mas acabou meio passando rápido, né? Eu lembro que você falou que mais ou menos um ano depois que você estava com o seu programa de consultoria online, você já tinha um número relevante de alunos, né? Sim. Um ano E, já tinha bastante aluno ativo. O é, processo foi rápido de crescimento. Uhum. e aí, cara, já emendando nesse assunto de vendas, né? Na consultoria online, isso é uma dúvida que eu vejo, é uma dúvida minha, inclusive, mas eu vejo que é uma dúvida do pessoal da área. Às vezes o pessoal, ele fica, os profissionais, eles ficam meio confusos se eles devem fazer uma venda ativa, ou seja, oferecer o serviço dele de consultoria online para as pessoas, ou ele deve fazer, nem sei se existe esse nome, mas tipo uma venda mais passiva, ou seja, ele está ali mostrando o resultado dos alunos dele e aguardando que as pessoas venham até ele perguntar como que funciona, tudo mais, enfim. Meu, essa questão de você não pode ser passivo em vendas. Então, assim, é lógico, né? Existem produtos que você consegue colocar naquele termo perpétuo, aquele produto que às vezes o Tá, cliente entra na sua página de vendas, ele está sendo e ele tá ali e a pessoa vai lá e compra. Mas isso eu falo assim, é muito difícil. Você precisa, né, você precisa não correr atrás do cliente, mas você tem que gerar um interesse. Então, você tem que ter atratividade dentro da. Então, assim, para você ter uma venda, você precisa entender qual que é a estatística de conversão do seu negócio. Para quantas pessoas que entram em contato comigo? De 10 pessoas, 2 fecham o negócio. Então, eu preciso, para fechar 20 vagas, X pessoas. Como que eu vou alcançar essas X pessoas? Vai ser através de conteúdo? Vai ser através de tráfego pago? Vai ser através do quê? De eventos? Então, assim, não adianta querer esperar que interessante, interessante. cliente bata lá na sua porta. Oi, gostaria de comprar o seu serviço de consultoria online. Da mesma forma, que não adianta eu sair oferecendo o serviço de consultoria online, porque o cliente ele tem que chegar através de você. Então, a gente tem 3 tipos de principais assim, de cliente que eu vejo. Né? Aquele cliente que ele já quer o seu produto, ele conhece o produto, ele vai comprar ali de forma muito fácil. O cliente que ele quer o seu produto, mas ele procrastina. E um outro cliente que é aquele cliente que ele não conhece o seu produto, e é por isso que ele não vai comprar, que é a base da pirâmide, que é
pirâmide, assim que eu falo, né? Que é a base em si do processo, que é Onde onde estão tem a maioria das maior volume. pessoas, né? Isso, a maioria das A pessoas, maioria elas não não te conhecem o seu conhece, produto. né? Exato. Isso, a Mas maioria elas ela não te precisam, conhece, provavelmente. mas provavelmente elas precisam. E você tem aquelas pessoas que elas já conhecem, que elas acompanham o seu serviço, que elas acompanham o que você vem fazendo, mas elas procrastinam por algum motivo. Ah, elas acham que o Fernando é muito caro. Ah, elas acham que isso. Ah, elas acham que eu não vou ter resultado. Mas será que funciona para mim? Ah, mas será que eu consigo ter realmente resultado? Ah, mas o que que é isso? Precisa de uma informação a mais. E tem aquela pequena porcentagem que é, por exemplo, as pessoas que eu tenho lá, por exemplo, um link dentro do no Instagram lá, que ele já direciona para o meu WhatsApp, eu nem preciso falar nada. A pessoa ela já veio tão preparada para o meu WhatsApp, ela clica lá, boa noite, tudo bem? Gostaria de... Daí ela vai clicar, ela já vai aparecer para mim. Informações sobre o serviço de consultoria online. Boa noite, tudo bem? Ah, meu nome é fulano de tal, nananã, eu gostaria de fechar o seu plano de consultoria online trimestral. A pessoa já vem preparada para você. Já Isso viu é tudo, né? minoria. Isso é minoria, porque ela já vem acompanhando você. Então, as pessoas elas não compram, dificilmente ela comprar. É uma pessoa que não conhece o meu trabalho que eu venho desenvolvendo, ela chega na minha página, ela olha lá, tá, deixa eu acompanhar esse cara por um período. A maioria vai fazer isso. Como Exato. que é ele no dia, como que é ele no dia a dia? O que que ele está falando? Ele fica falando, eu falo assim, você tem que tomar muito cuidado para falar de alguns assuntos, política, religião, porque até aqui tem pessoas que conversam que você pode ter uma posição totalmente diferente, politicamente falando e às vezes gera um atrito, fala assim, puxa, esse cara, meu, fala muita baboseira em relação à política, eu gostava do que ele falava na parte que eu preciso, mas não está alinhado em relação a aspectos políticos, aspectos religiosos, com o que eu imagino. Então, o profissional em si de educação física tem que saber que ali é uma vitrine muito grande e as pessoas elas estão analisando, né, o perfil do seu trabalho e o perfil do consumidor. Como que é esse perfil do seu consumidor? É lógico que a gente tem algumas estratégias, né, que a gente precisa identificar o público-alvo, aí da galera do marketing digital fala em relação à persona, eu já prefiro o cliente ideal. O que seria meu cliente ideal? Né? Será que o cliente ideal que eu imagino é o mesmo, por exemplo, que eu tenho hoje no meu treinamento personalizado? Quando eu classifico meus alunos de personal, será que a maioria deles eles estão alinhados com o meu cliente ideal, que é o público que eu gosto de trabalhar, que eu tenho expertise, que eu consigo dar o melhor resultado? Se sim, Boa. será que eu estou comunicando certinho para essas pessoas? Será que eu estou comunicando bem para essas pessoas? Eu só consigo comunicar bem para essas pessoas se eu conheço quem que é meu cliente ideal, ou meu possível cliente ideal. E não é aquela baboseira, fulano de tal tem 30 anos, não sei o quê, mora na tal cidade. Não, não é tão amarradinho em relação a isso, igual falam por aí. É mais prático em si, mas você precisa entender, por exemplo, qual que é a maior porcentagem do seu público, Exato. né? Qual que é a maior são mulheres de uma faixa etária que tem essa dificuldade, e você coloca lá quais são as dores dessas pessoas. Vou dar um exemplo, quais são as dores do profissional de educação física? Do personal trainer. É vendedor de horas, está trabalhando 12 horas por dia, não tem tempo para a família, bateu o teto no faturamento, está com o mesmo faturamento faz 2, 5 anos, então eu vou usar essas... tudo bem, você está X anos ganhando a mesma coisa, sabe que a inflação está sendo 10%, se você não aumentou 10%, você está perdendo, você está ficando cada vez mais pobre, enfim, você identificando as dores, você cria uma comunicação para você realmente conversar de acordo com essas dores, mas não só dores, desejos também. Então, você tem dor e você tem desejo. O que essa pessoa deseja alcançar? Ele é um cara, por exemplo, que quer... vou falar, eu fiz alguns criativos quando eu estava nas Maldivas. Eu conheço, sinceramente, pouquíssimos profissionais de educação física que foram para as Maldivas, que tiveram a possibilidade de ir para umas Maldivas. Ficar 15 dias, ir para Dubai e tudo mais. Conheço poucos. Então, eu usei o Exato. momento lá para falar assim, tá, isso tem uma relação com um aspecto financeiro, porque a pessoa ela cria, você tem algumas, né, você pode criar autoridade pelo seu conhecimento, por questões de certificação ou por resultado que você apresenta.
ou por skin the game. Então, eu realmente estou com minha pele em risco no negócio, eu estou fazendo aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, eu tenho resultados dentro do negócio, dentro da área que eu estou atuando, né? Então, acho que esses 3 pontos, eles são importantes para facilitar, tudo está relacionado a vendas, né? Então, assim, como eu falei, não existe empresa que não vende, e muitas vezes, né, dentro do mundo que a gente vive, é como se fosse um pecado vender. Nossa, mas aquele cara é vendedor, hein? Como Exatamente, assim, cara. velho? Como assim? Você tem que ser vendedor. Você tem que vender mas, logicamente, você tem que vender aquele produto que você tem, que você dá resultado. Então, assim, quando eu comecei com a consultoria online em 2015, eu lembro muito bem que a galera da área falava, né? E mas eu conseguia me defender muito bem, porque eu falo assim, hoje eu tenho um conhecimento técnico né, eu consigo conversar desde a parte de controle de carga interna, treinamento baseado em velocidade de ação, dor lombar, falar tudo mecanismo, conversar de tudo quanto é corpo humano, mas antigamente eu era muito mais crítico em relação a isso, eu estava muito mais esse conhecimento, aquela questão de mostrar o serviço, de recém-formado, parece que tem que aquela questão de onde você absorver todas as informações, isso era tava muito alto em cima de mim. Hoje já sou mais tranquilo, né? Eu falo que a gente tem o conhecimento, a gente precisa estudar realmente várias áreas, não apenas. Então eu sabia me defender muito bem em relação a isso, mas eu lembro muito bem que a galera criticava muito, nossa, mas ele é, como que é? Marqueteiro. O tanto que me chamaram de marqueteiro, mas até essas Sério? pessoas que me chamaram de marqueteiro, ele é marqueteiro, é marqueteiro. Eu disse, tá bom, mas o marqueteiro está dando resultado, o marqueteiro está com aluno de consultoria online ativo desde 2015. Pessoas de 40 anos que já passaram por várias academias, que não conseguiam treinar, que não continuavam o programa de exercício físico, está fazendo 5, 6 anos de consultoria comigo, fazendo plano todo ano, plano anual. Não consegue ficar em Caraca. academia, mas treina consultoria online comigo. Qual que é o valor do cliente no tempo? O valor desse cliente no tempo? Você está todo esse tempo comigo consumindo vários produtos que eu entrego. Então, assim, tem cliente que é aluno meu de consultoria online, que eu dei assessoria para fazer academia, ajudei na questão de compra de equipamentos, comecei atendendo a mãe, hoje atendo o marido, atendo os filhos. Então, tudo no serviço de consultoria online. Marqueteiro, o resultado que você está dando para essas famílias, o resultado que você está dando para essas pessoas, né? Então, assim, Com certeza. lógico que se tem muitos profissionais que são marqueteiros que vendem aquilo que eles não aplicam, né? Principalmente tanto na questão de exercício físico, eu falo assim, você não precisa ser rasgado, você não precisa, o profissional de educação física não precisa ser trincado, fortão, muito hipertrófico, nada disso, mas ele precisa treinar. E, logicamente, se ele estiver bem fisicamente do aspecto estético, isso vai influenciar positivamente no processo de compra de determinado público mais específico, né? Então, Perfeito. assim, a gente precisa aplicar aquilo que a gente fala. Se eu sou um profissional do movimento, eu preciso estar aplicando isso diariamente, eu preciso estar me exercitando, eu preciso estar cuidando não apenas da minha imagem, mas também da minha saúde. Adianta eu ficar falando aqui, falar de saúde nas redes sociais e tudo mais, se quando eu estou na roda dos meus clientes eu estou fumando, eu estou enchendo a cara sempre, se eu estou querendo vender saúde, é isso que entendeu? Não que você não possa ter uma vida social bem ativa, mas logicamente, aquilo que eu falei, o consumidor, ele está o tempo todo, ele fala de você numa roda, no churrasco, em algum momento vai cair, vai entrar num assunto exercício físico. Ah, você treina com quem? Ah, eu treino com o Fernando. Ah, o Fernando? Ah, o Fernando da Rise? Ah, legal. Meu, e como que ele é? Ele é assim, assim, assado? Começa questões, eu tô tendo bons resultados. Bacana. Ah, mas ele chega atrasado no atendimento? Ah, mas ele mexe no celular? É Ah, isso mesmo. mas o meu personal vai atender, me atende com bafo, passa o dia inteiro sem escovar os dentes, porque não vai nem no banheiro escovar os dentes, faz a infecção, não escova os dentes. Detalhezinho, tá? Mas eu falo assim, que já aconteceu várias É, vezes de feedback, né? Então, assim, o cara passa, às vezes, o cara, ou a moça, enfim, o personal passa, às vezes, atendendo na correria do dia a dia. Tantas pessoas almoçam, às vezes, naquela correria, pega o carro, vai para cima, para baixo, não. Isso é uma dor muito grande
do profissional do personal que não tem uma organização, uma gestão do tempo, não sabe precificar certinho seu serviço, não sabe como aplicar algum índice em relação ao processo dele de crescimento, que não consegue fazer estratégias para aumentar o valor dele da sessão, que trabalha vendendo sua hora. Eu trabalho com 1 hora, minha hora está de X a Y, eu tenho que ficar com esse cliente até dar essa hora. Então, assim, são vários detalhezinhos que eu falo que faz diferença na gestão da carreira do personal trainer, né? De sucesso. E é muito disso que eu falo dentro da mentoria, né? Que eu faço a mentoria agora, e a mentoria tem dado bastante resultado também para os profissionais. Então, eu falo assim, o meu resultado, se eu tenho esse resultado hoje, poder ter, né, aberto uma academia que é referência aqui em Londrina, ela anda com as próprias pernas, que está indo para o processo de franquia, que a gente está desenvolvendo várias coisas nesse sentido, é por conta de resultado. É porque as pessoas, elas indicam aquelas pessoas que realmente entregam resultado, né? Qual a dor que você está resolvendo hoje, né? Nessa conversa, às vezes que a gente está aqui, qual o insight, às vezes, que eles estão pegando no seu podcast? Então, você está fazendo um podcast que é gratuito, a pessoa não tem um custo de estar escutando aqui a gente falar. E, às vezes, para escutar o que a gente está conversando aqui, não é barato, Leonardo. A gente cobra um valor, tem um valor do Exato. tempo envolvido, né? E você está entregando algo para essa audiência, né? Da mesma forma que a gente tem que entregar algo para nossa audiência, no nosso dia a dia. Então, eu estou entregando algo, né, de valor, e essa pessoa ela tem uma percepção que, se isso que a gente está fazendo, esse bate-papo de graça, imagina como que é, por exemplo, um serviço que você vai realmente estar contratando. Eu trabalho eu tenho muito conhecimento com dor lombar, eu entendo mecanismo, entendo aspectos mecânicos, aspectos fisiológicos, eu entendo muito, eu preciso compartilhar esse conhecimento para aquelas pessoas que estão visualizando, elas criam uma afinidade com o meu produto. Criando uma afinidade com o meu produto, facilita para ela estar participando do processo de compra, né, de consumindo os meus serviços, né? Eu acho que vai muito nessa linha também. Sim. E, cara, assim, uma curiosidade, né? Lá, quando você atingiu, por exemplo, determinado número de alunos, e como que você fazia com a gestão do tempo, né, para dar conta de tantos alunos de consultoria online? Como que você organizava ou organiza a sua rotina para conseguir estruturar isso? Você desenvolveu uma agenda específica? Como é que você fez? Eu falo assim, hoje está muito organizado tudo o que eu faço, mas quando eu estava no meu auge na consultoria online, quando eu cheguei a ter 400 alunos ativos, Então, a minha gestão do tempo era o seguinte: não dorme de segunda e nem dorme de quinta. isso, Não cara. dorme. Sabe o que é virar à noite? Por Mas, tudo que é mais tipo, sagrado nessa vida. não Vará, dorme vará, 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 vará. Não dorme realmente. direto. Não dorme direto. Não dorme direto. Né? Porque E estava ficava no computador? 2017, computador fazendo treino, era assim, e o povo falava, como que você aguenta, Fernando? Eu tenho alunos desse período que eles falam assim, Fernando, era 4 horas da manhã, eu estava mandando e-mail, porque eu ainda estava no processo de planilhas por PDF, em Excel. Então, era 4 horas, eu começava a enviar treino 8 horas da noite, estava enviando treino 5 horas para atender 6 horas personal. Então, nessa época, era dessa maneira, segunda e quinta, por quê? De domingo, meus alunos começavam o treino novo, então, normalmente, domingo era o dia que eu mais passava prescrevendo e ia direto, não dormia para chegar à segunda-feira, era domingo e quinta-feira, direto. E eu acostumei, assim, nesse período, eu falo assim, foi muito desgastante para mim, mas foi muito bom porque eu nunca fui corpo mole. E na época do meu mestrado, para eu dar conta do mestrado mais a minha consultoria online, eu não dormia muito, não. Eu falo assim, eu não dormia muito mesmo de verdade. Pouquíssimas horas por dia, sempre muito cansado, mas o aluno que ia treinar comigo na academia, ele fala assim, você dormiu, você tá muito bem. Porque eu não passava a percepção que eu estava cansado. Jamais, jamais, jamais. Questão de pontualidade nos meus compromissos, jamais. Eu estava ali para o meu aluno, eu estava ali para os compromissos que eu tinha que realizar. Então, hoje, né, de 2018, eu comecei a falar assim, não dá para eu ficar Essa com pegada planilhas em... aqui.
nessa pegada, eu preciso me organizar, eu preciso pensar também que o espaço físico, se eu tenho bastante aluno, ele vai me dar uma segurança, eu vou conseguir, porque eu falo assim, tem dois jeitos de você escalar, ou ter uma empresa com poder de escala legal, né? Ou você, se você é, por exemplo, um colaborador ou um funcionário dentro de uma empresa, você pode virar gerente, você pode virar diretor, isso também é uma escala é um processo de crescimento em relação a isso. Mas o outro forma no digital é esse serviço meu de consultoria online. Mas eu falei, para mim vai ser muito importante que eu tenha uma academia, eu consigo tirar um pouco o pé do acelerador, não preciso ter tanto aluno assim de consultoria online, eu posso trabalhar com as minhas renovações, eu vou ter bons alunos de consultoria online, aqueles alunos que têm resultado, que estão indicando meu trabalho, eu não preciso ter mais 400 alunos, eu consigo aumentar um pouquinho o meu valor, trabalhar um pouquinho menos, disponibilizar mais tempo, mas como que eu vou fazer isso? Foi aí que eu desenvolvi meu aplicativo. Então, desenvolvi um sistema Foi de em prescrição, 2018? 2018 para 2019, né? Meados de 2018. Passei 9 meses desenvolvendo o aplicativo, né? E aí o aplicativo ele acelerou muito o meu processo de prescrição, porque eu passava muito tempo, para a planilha Excel, assim, eu organizei muito bem a questão de todos os exercícios, carga de referência, vídeos de exercício, o aluno conseguia preencher as planilhas por PDF, então eles abriam o treino pelo Adobe conseguia preencher, ela fazer o controle de carga semana 1, semana 2, semana 3, controle de peso, porcentagem de conclusão dos treinos, tinha uma série de controles, mas dava muito trabalho, não estava automatizado esse processo, né? Principalmente de feedback. Então, isso ajudou bastante, o aplicativo ele acelerou meu processo de prescrição, ele automatizou mais essa pegada. Então, aquele tempo que eu gastava, por exemplo, 50 minutos para fazer um treino, 1h15, às vezes, para fazer um planejamento de 3 semanas, depois de ter feito um esboço geral de como que ele tinha que decorrer ao longo do plano, veio para 17 minutos, 20 minutos. Então, hoje eu faço um treino de 3 semanas em 20 minutos, bem estruturado, porque ele me dá uma facilidade, ele é muito fácil utilizar, né? Então, assim, a academia, e aí passou. Então, de 2019, eu abri a academia, dia 15 de abril de 2019. Abril agora de 2022, a gente vai fazer 3 anos. Então, esse sistema de prescrição, ele encaixou muito bem na academia. A gente teve uma porcentagem de aceitação teve 2, 3, 4 alunos que eu não consigo utilizar aplicativo, eu preciso que vocês façam treino pelo sistema e imprima o treino igual fichinha de papel, igual tem nas academias, de modo geral aí, né? Mas 95% dos alunos usam o aplicativo, facilita muito o nosso processo, e aí o que a gente falou? Bom, agora a gente vai investir forte nisso, vamos criar um white label legal, para que as academias, e onde vai ser minha maior escalabilidade do negócio, vai ser sistemas de prescrição para personal trainer e sistema de prescrição para academias. Então, eu estou atacando esse nicho agora, e foi aí que, né, o Felipe Rabelo, que é um parceiraço meu, amigo, ele entrou no negócio também com uma porcentagem dentro do negócio, virou meu sócio, e aí agora a gente está realmente atacando esse segmento. Então, é um outro passo nosso de crescimento agora de 2022, onde a gente está criando uma nova empresa, né, criando uma nova empresa que tem a ver com o system. A gente vai pegar na parte de system, ou parte tech, e a gente vai atacar o mercado de academias e o mercado de personal trainer. E com certeza a gente vai conseguir, assim, não tenho dúvidas, tá? Porque eu fiz um estudinho de mercado, né, para tá pisando aí. E comprando vários sistemas, modéstia à parte, nosso sistema dá pau. Mas assim, dá pau de rodo mesmo, tá muito bom o que a gente fez. E aí, agregando também o conhecimento do Felipe, né, que para mim é uma referência dentro da área também, a gente vai fortalecer bastante o processo, né? Então, acho que essa é uma linha nossa agora de crescimento, onde a gente está querendo enxergar. Show. É meio que aquele conceito de esteira de produtos, né? Onde você cria... você não depende de uma coisa só, né? Você tem esteira de produtos, você tem o produto de intermediário, produto de entrada, produto premium, né, o high ticket, você como deseja chamar, né? Mas assim, eu falo que eu sou um personal que tem muitos produtos.
isso facilita também o aspecto financeiro, porque esse mês eu fechei menos consultoria, mas eu fechei uma academia, uma consultoria para algum empreendimento de prédio, de apartamento, ou de condomínios. Dei consultoria para uma academia, eu dei consultoria para um centro esportivo, ou mentoria, ou personal, ou avaliação física. Então, assim, dá muito trabalho você ser bom em tudo isso. Realmente, tem É profissionais que verdade. que não se capacitaram para realizar, por exemplo, uma avaliação física. Não é problema isso. Mas eu tenho muita avaliação física, eu sei fazer uma avaliação física com excelência, eu tenho uma medida fidedigna. Então, o aluno, ele passa pelo meu... Ele quer treinar comigo, eu tenho a avaliação física, eu tenho o treinamento personalizado, se ele viajar, eu tenho minha consultoria online com o aplicativo que ele recebe os treinos, eu estou desenvolvendo agora um pré-treino assinado por mim, então eu tenho um pré-treino por mim e pela academia, né? Lógico, com o Que nutricionista por trás, mas a massa. assinatura tá por mim. Então ele vai, eu gosto do Fernando, treina fora do Brasil, então a empresa, né, que a gente fechou parceria, vai enviar o pré-treino para você treinar com o pré-treino do Fernando. Cara, que legal. Playlist, eu cheguei quando eu estava, né, playlist no Spotify de treino. Qual que é para X? Então, tudo, eu falo assim, tudo que você vai agregando vai melhorando a experiência do usuário. Então, se você É tem o uma branding, experiência, né, que o pessoal é o fala. brand, sim, é o brand, mas eu falo assim, é o customer manager, né? Então, como que você está lidando com o manuseio do seu cliente, a experiência do cliente? Que hoje a gente fala muito em experiências, né? Então, Cara. qual que é a experiência que o cliente da Rise está tendo ao pisar? Qual que é a primeira impressão do cliente da Rise quando ele pisa na academia? E depois de treinar? E quando é atendido? E o pós-atendimento? Como que é essa experiência? O que a gente está... a gente está gerando realmente sensações ali para ele de prazer, né? Que foi assim, eu tento alinhar ao máximo a minha linha de estudo do mestrado dentro da minha consultoria online, dentro do que a gente realiza na Rise também, né? Que está falando em relação à aderência no programa de exercício físico. Então, são várias as formas da gente melhorar esse NPS, ou Net Promoter Score, que seria a experiência em si do cliente. Quanto maior esse NPS meu, maior o valor do cliente no tempo, maior o tempo que ele continua contigo. E Sei, você aumentando isso, você diminui o custo de aquisição de novos clientes. Então, certo. se eu estou fazendo pesquisas, se eu estou fazendo autoavaliações, avalia aqui a minha empresa, avalia a Rise, avalia o meu serviço de consultoria online. É Se isso que eu ia te esse... perguntar. Antes de ter academia, você já fazia isso com os alunos? Uhum. Dentro do próprio aplicativo, ele consegue clicar lá e está avaliando o meu trabalho. É uma coisa assim Entendi. que... às vezes você pode não estar indo muito bem nisso, mas ele está compartilhando aquele sentimento dele contigo. E isso é um ponto que, se você melhorar, você ganha confiança do seu aluno. Eu faço as pesquisas na Rise ali, as nossas pesquisas, as nossas autoavaliações, enfim, de cada limpeza, atendimento na recepção, a estrutura, manutenção. Então, avalia ela numa escala Likert de 1 a 5, como que está, assim, como está sendo a experiência realmente. E se, porventura, eu tenho alguns alunos pontuando, por exemplo, que a limpeza da academia não está boa, pontou lá, beleza, não está boa. E eu melhoro isso, e eu converso com um aluno, como que melhorou. Isso tem um valor muito importante, porque ele compartilhou uma coisa que não vinha fazendo bem para ele. E hoje, depois de você teve um aspecto crítico seu, e você melhorou aquilo. Então, meu amigo, quando você faz isso, facilita muito também. Eu Você falo assim, mostrou para o cara que você está preocupado com ele, né? isso, por exemplo, agora no final de ano ali na academia, a gente fechou do dia 29 até o dia 5, a gente pintou as paredes que precisava pintar, a gente comprou novos equipamentos, você entrou dentro da Rise no começo do ano agora, os alunos que entravam assim, meu pai amado, a academia ela é muito bem cuidada, só que entrou e falou assim, tá todo ano a gente pinta o chão, pinta a parede, não precisaria Cara, disso, isso faz muita então, não precisa, diferença. muita.
Eu vejo pela minha Porque mãe. eu tirei do meu lucro, né? Eu poderia ter embolsado mais dinheiro no final do ano, regaçado por aí. Exatamente. Não, eu tirei para quê? Para reinvestir na minha empresa, Exatamente. entendeu? Então isso faz, né? O que Eu você falo fala da sua assim, mãe? que minha mãe, ela treina numa academia e, cara, teve uma época que a academia estava muito mal cuidada. E assim, aí quando eu falava com ela, às vezes eu vou de final de semana para visitar ela, ela falava, nossa, a academia tá assim, assim, assado, o ar-condicionado não tá funcionando, até questões que não são tão funcionais, tipo, exatamente o que você falou, tá desorganizado, uma parede lá tá... Cara, pensa que não, mas o pessoal repara muito nessas coisas, né? O papel de parede tá descolado lá faz 6 meses, ninguém arruma. Então começa a passar um ar assim, um pouco de descuidado, né, tal. E isso que você falou, cara, você poderia manter ali, né? Provavelmente não estava nada deplorável, mas o cara ele já chega falando, cara, que cuidado que esse cara tem. Esse cara realmente investe aqui, puta lugar gostoso para eu estar. Experiência realmente diferente. E vai além disso, né? Fala assim, o aluno completou com você, tá, aluno da sua academia, completou lá um ano que tá na academia. Meu, uma mensagem, uma ligação, ou se você conseguir já colocar dentro do seu custo uma questão de um brinde, ou ali, né? Tá realmente, você tá valorizando aquela pessoa. Por exemplo, a gente vai fazer 3 anos agora, a gente vai fazer os alunos que estão desde o começo com a gente vai estar prestigiando esses alunos que estão desde o começo com a gente, 3 anos de Sei, academia. Porque o nosso aluno é aquele aluno que, se ele tiver numa roda de qualquer, ele vai estar defendendo o nosso negócio. é Ele é um verdade. colaborador nosso. Ele Exato. não é mais. Ele é o nosso 12º homem. Homem, tá? Aham, sim. Né? Entre aspas, aí pode ser mulher, mas é a nossa 12ª peça dentro da empresa, né? Dentro do campo. Seria uma pessoa que está ali, assim como a torcida é para o futebol ou para qualquer esporte, o nosso cliente que está com a gente desde o começo, nosso aluno que está com a gente desde o começo, está ali consumindo nosso serviço, consumindo nossos produtos, que quando tiver qualquer coisa, ele vai indicar seu trabalho. Não tem como. Fala assim, nossa, mas você está treinando tanto tempo lá e está gostando? Às vezes tem aquele lá também, né? Pode estar treinando muito tempo e não pode estar tendo resultado nenhum. Viu? Eu tô treinando bastante tempo lá já, eu preciso sair agora e mudar nos horários. Pode acontecer isso também. Mas se ele ficou todo esse tempo com Pode, você, né? significa que, no mínimo, ele teve uma experiência boa durante todo esse período, né? Então, Certeza. eu falo que o resultado em si tem um processo por trás. Esses caras que têm grandes resultados, eles geram bastante valor. Às vezes a gente acha, meu, tem cara aí que tá estourado total dentro da área. Então, assim, meu, é muito mais fácil você criticar aquela pessoa do que você entender o que a pessoa está fazendo de diferente. Ah, mas ele se Concordo expõe muito. plenamente. Se for fácil se expor muito, se exponha também e tenha Exato, os mesmos cara. resultados. Então, eu acho que a gente tem que, além de tudo, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Não adianta a gente falar, eu tenho muitas questões que eu preciso desenvolver. Eu só, por exemplo, hoje não me exponho mais porque eu não consigo atender a demanda que eu não consigo ficar, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu poderia ter muito mais aluno de consultoria, muito mais aluno de mentoria, só que eu não consigo. Assim, por isso que eu estou na parte de sistemas, eu quero, aonde que eu consigo agora ainda crescer mais ainda, porque eu não estou satisfeito do jeito que eu estou. Como que eu faço para crescer mais ainda, né? Porque eu falo assim, eu atingi, dentro da minha percepção profissional, eu atingi muito cedo que eu esperava atingir dentro da área. Tem pessoas que ficam 15, 20 anos e não conseguiram atingir, não apenas a questão financeira, mas questões de desenvolvimento pessoal, questão do mestrado, a questão de ter experiência em vários países trabalhando. Então, que vai além do aspecto só financeiro. Trabalhar com o que você gosta. Tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando com algo que não gosta. Às Exato. vezes ganham até bem, só que tem um monte de problema é,
psicológico, né? Problemas, né? O cara é muito ansioso, muito estressado, tá o tempo todo naquele. Então, assim, Sim. eu acho que eu acho não, eu tô dentro de uma linha de trabalho que eu amo trabalhar. Além de tudo, eu gosto muito de ganhar dinheiro. Eu acho que isso ajuda também a ganhar dinheiro. Você gostar, né? Eu gosto. Tem gente Concordo, que acha sim. pecado. Tem gente que tem uma visão que acha que é pecado. Eu não, eu gosto. Eu gosto de gerar resultado, eu gosto de vendas. Eu gosto de falar assim, meu, como que eu faço hoje para vender algum serviço meu? Eu estou precisando vender? Se eu estiver precisando, por exemplo, eu quero fazer uma viagem para um determinado local e meu tá meio assim, eu preciso. Um bom Peraí, exemplo esse. ao invés de diminuir meu custo de vida, eu sempre assumo novos compromissos. Eu sou dessa linha. Tem gente que vai falar assim, nossa, meu, mas esse cara é muito louco, né? Eu não, eu assumo compromissos financeiros porque eu sei que se eu assumir esse compromisso, eu vou aumentar a minha renda. Eu vou ganhar mais. Então eu compro. Você vai dar um Ah, jeito para... eu vou investir no apartamento, eu vou comprar um apartamento. Beleza. Tá, mas vai custar X para mim por mês. Tá. Ah, tá um pouco fora, mas eu consigo? Meu, eu consigo, porque vai me tirar um pouquinho dessa zona de conforto que eu tô, eu consigo gerar mais, eu consigo gerar mais resultado. Porque eu não Sei. tô só vendendo a minha hora, eu consigo gerar mais resultado. Eu não estou travado ali nos meus 10, 15, 20 mil por mês, estou no meu máximo de atendimento. Como que eu faço para sair disso? Eu consigo sair mais, entendeu? Então, eu acho que vai muito nessa linha de pensamento. É lógico que as pessoas elas pensam diferentes, né? Pode ter alguém aqui, né, que tem uma visão totalmente diferente né, do que a gente está Claro. conversando e a gente Mas é o que deu respeita, certo para você, ué. mas é a minha linha de raciocínio. Por exemplo, eu tenho um pensamento a longo prazo em relação a aspectos financeiros, a investimento, é, por exemplo, um plano, um seguro de vida para a vida. Eu faço já faz desde quando eu me formei, que eu coloco todo mês um valor razoavelmente legal, que daqui 15 anos, por exemplo, já vou ter um valor que se eu quiser tirar lá vai ser muito alto, se acontecer alguma coisa comigo, que o profissional precisa pensar. O personal trainer, que é personal trainer apenas, ou ele é um instrutor de academia, ou ele é só instrutor, ou ele é personal trainer, trabalha só com isso. Se você, por exemplo, que está escutando, for acidentado, anda de moto para cima e para baixo, ou sai com o carro correndo o tempo todo, quando você está se deslocando muito, você aumenta o seu risco, não aumenta o seu risco? Eu estou deslocando porque você sai atrasado, às vezes tem que atravessar a cidade para estar atendendo um aluno. E aí você nem Sim. colocou no custo esse custo seu de deslocamento e o custo da gasolina, que está cada vez mais alto. Mas você sai com a correria, pá. Você não aumenta a chance de você bater o carro, por exemplo? Aumenta a chance de bater o carro. Então, você não tem nada. E se você ficar hospitalizado e você tem uma família para você, você tem uma. Igual eu tô agora que eu vou ser pai, né? Eu tenho que É. pensar que se acontecer alguma coisa comigo, como que vai ser se minha esposa ficar sozinha, por exemplo, com meu filho? Eu costumo pensar nisso, eu costumo pensar 5, 10, 15, 20 anos na frente. Então, meus investimentos eles estão pensando a longo prazo, não é só curto prazo. Tem gente que ganha muito dinheiro, ganha dinheiro e está vivendo um momento ali e está muito bom. Beleza, respeito também. Mas eu gosto de me organizar pensando no médio e longo prazo. Tá? Então, eu falo assim, a gente tem que ter uma segurança, mas a gente também tem que arriscar. Tem acreditado, né? Eu esqueci quem que fala na Talab, né? O arrisca porra, né? Então, arrisca, tem que arriscar, só que arrisca com algo É verdade. organizado, não faz um Exato. negócio Não é fazer loucura. desleixado, correto? Perfeito. Cara, eu até me identifiquei um pouco com algumas coisas que você falou agora, porque, por exemplo, eu há um tempo atrás, depois eu mudei para São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo. Mudei para São Paulo e Qual aí cidade que eu você é mesmo, Leonardo? No de interior? Tu. Aí tu, você já falado, verdade. Tá. E aí quando eu mudei para São Paulo para trabalhar, tinha um amigo meu de infância e ele morava na casa da avó dele, mas a avó assim não morava mais na casa, ele morava sozinha. Ele falou, cara, pode vir morar comigo aqui, a gente só divide as contas e tá tudo certo. E aí, pô, para quem tá começando, a gente acabar de me Sim. formar foi maravilhoso, né? Comecei ali. Aí depois de 2 anos,
tive que sair, né? Ele se mudou de lá e acabei mudando. E aí você sente o peso de pagar um aluguel, por exemplo, né? E São Paulo é uma região, né, cara, a região que eu trabalho é uma região cara também de São Paulo. E aí falei, cara, pagar um aluguel vai ser meio pesado. Aluguei um quarto, que em São Paulo é quase o preço de um aluguel já, dependendo da cidade. Era R$ 1.500 para alugar um quarto, pra você ter ideia. Aí, 1.500 reais é próximo de 2 quartos aqui, tranquilamente. É caro. Aí é e caro. aí, cara, só que eu reparei, quando eu assumi o compromisso de pagar um aluguel que seja de um quarto, eu tive que correr atrás de aumentar o meu faturamento, né? Correto? Eu, né? E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, né? Chamei minha namorada na época para morar comigo. Falei, não posso mais morar no quarto, agora eu tenho que alugar um apartamento. E aí também dá aquele frio na barriga, só que eu falei, cara, vou assumir porque eu vou dar um jeito. E quando você realmente assume um compromisso com essa garra, com essa vontade de fazer acontecer, igual você falou, você consegue, né? Com Você certeza. consegue. Ó, Isso que é eu legal. vou dar. É muito. Assim, eu tava conversando com a minha esposa, né? Eu queria ter filho já agora mesmo. Eu quero ser pai, eu queria ser pai com 30 anos. E eu Eu falava com a também, Luana, cara. falei assim, Luana, ó, não vai descer para você. Em dezembro eu falava, não vai descer, não vai descer. A gente só fechou dezembro. Eu falei, não vai descer. Tá escrito, eu vou ser pai com 30 anos. Ela tá louco, eu quero curtir, eu quero viajar bastante ainda. É, questão financeira, colégio, aumenta custo, tudo assim, mas Luana, pode aumentar os custos. A gente vai ganhar mais também. Então, não é o nosso filho em si, ele não quer, ele não está preocupado lá, recém-nascido, um ano de idade, se você vai comprar o carrinho mais caro para o filho. Ele quer o quê? Amor. Nosso filho, ele vai querer amor. Então, a gente que dificulta o processo, por exemplo, eu tenho um carro, meu carro hoje ele é esportivo. Eu tô vendo agora para comprar um carro mais de paizão, sabe assim? A minha, eu falei assim, eu queria ter um carro esportivo. Comprei o carro esportivo, já estou um ano e pouco com ele, vou vender agora para comprar um carro de paizão. A Luna falou assim, então, mas aí você vai ter que vender o carro, não sei o quê, não. Eu falei assim, não. Curte o processo, curtir, você vai curtir, a gente vai curtir sempre, não é porque é um filho, não vai aumentar o custo, vai ter colégio, não sei o quê, as pessoas querem ter filho e às vezes prolonga muito, né? Isso é triste porque tem até uma situação, uma pessoa muito próxima de mim que acabou prolongando muito. Eu falei assim, Luana, ó, prolongou, tá tendo bastante dificuldade, não congelou e etc. Agora não vai. Então, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente está passando cada vez mais para frente essa questão. E eu Muito. era um dos meus. Meu pai me teve com 27 anos, eu vou ter um filho com 30, a tendência é que meu filho tenha um filho com 35, É né? verdade. Mas tá assim, né? Nossos avós lá tinham filho com 15, 17, 18. A gente está, né, prorrogando um pouquinho mais nessa linha. E eu falei assim, não, Luana, 30 anos para mim tá ótimo, você vai fazer 28, então assim, a gente está muito bem para se ter um filho. O que a gente precisa dar para ele é amor, a gente ter essa possibilidade de conseguir dar amor. E assim, cara, eu tô muito hoje de escutar aqui o coraçãozinho batendo para mim. Puta, eu imagino, Eu deve tô ser. assim, eu tô arrebentado assim por dentro, tá? Eu tô. E aí, mas assim, é uma nova etapa que a gente tem que curtir o processo. Eu falo assim, a gente, né, a maioria dos profissionais de educação física, eles estão dentro de uma área, eles entraram na educação física diferente da maioria das outras áreas. Porque as pessoas que fazem, por exemplo, que estão lá, fizeram um colegial, fizeram um cursinho, eles entram nas profissões com o objetivo de ganhar dinheiro. A maioria das vezes, ou por ser bem-sucedido, ou porque meu pai falou que eu tenho que entrar em medicina, ou porque meu pai falou que eu tenho que ser advogado, ou meu pai falou que eu tenho que ser engenheiro. Os profissionais de educação física, a grande maioria deles, a paixão pelo esporte, muitas vezes é o pontapé inicial, entendeu? Então, a gente tem isso ao nosso lado. Eu entrei dentro de uma Exatamente. área, eu poderia ter entrado, Tem eu isso ao poderia ter nosso entrado em favor, qualquer. é. Eu nunca estudei primeiro, segundo, terceiro colegial, eu sempre morei em muitas cidades. Mas eu com um ano de curso, eu entraria na grande maioria dos cursos em si. Poderia tentar uma medicina, uma engenharia, conseguiria entrar, com certeza, depois de um ano. Né? Porque eu não tive as matérias e não é porque você não passou no Enem que você não merece ter dentro daquela. Porque que é isso para aquilo que a gente vai ter dentro da faculdade, correto? Mas a gente tem
ao nosso favor esse aspecto, que é a questão da paixão. Isso facilita muito a gente ter, por exemplo, lá eu vou passar provavelmente muitas noites sem dormir com o filho, tô nem aí, porque eu vou chegar no outro dia e eu vou estar ali trabalhando, tendo mais garra, ainda mais vontade de crescer dentro de uma área que eu gosto. Então, eu gosto muito da minha área, eu defendo com unhas e dentes, então isso facilita muito. E tem profissionais que estão dentro da área que não gostam muito do que estão fazendo, que acabam se acomodando, ficam preguiçosos, não levam a profissão com respeito profissional e ético que tem que ser levado, que se posicionam, por exemplo, falam assim, você está trabalhando com um atleta de alguma modalidade específica que você tem que ficar no sol? Se não, por que você está dentro de boné da academia, de regata? Eu sou crítico em relação a isso. Cara, a gente tem que levar com mais seriedade. Você não pode ajudar as pessoas num supino da vida ou fazendo determinado movimento com um subaco todo peludo na cara do aluno. As pessoas são detalhezinhos, são detalhes, e a vestimenta em si faz parte como se fosse do seu branding lá. Você tem o nome da empresa, o nome é Coach Mitamura, mas como que está todo o restante da empresa Coach Mitamura? Como que é ele no dia a dia? Como que é ele nas redes sociais? Como que ele é o comportamento dele quando ele está fora do ambiente de trabalho? Como que eu fico falando, então assim, a gente já falou sobre isso, mas só ressaltando a importância do posicionamento. Porque esse posicionamento, a seriedade que você vai ganhar, além de tudo, a autoridade. Então, a gente precisa se impor mais dentro da área. E as pessoas, elas tendem a consumir o seu produto, você, e elas criam uma afinidade nessa linha de treinamento, de raciocínio. Então, as pessoas que treinam comigo são pessoas, normalmente, vão ser pessoas que pensam de forma similar a mim. Eu tenho alunos, por exemplo, eu tenho um posicionamento político, e eu converso e discuto com esses alunos de forma saudável, mas a maioria tem o mesmo pensamento político que eu. Um ou outro tem um pensamento político totalmente diferente, mas não é por isso que eu vou deixar de atender esse aluno, a gente consegue se comunicar. Mas as pessoas têm uma tendência a atrair aquilo que elas pensam. Então, isso eu acho que isso também faz parte de entender o processo, né? Porque o exercício físico é um comportamento, e vendas também é um comportamento. A gente está lidando com o ser humano, então é um comportamento humano. Então, a gente precisa entender de forma mais, fala assim, abrangente o que a gente está fazendo, né, Leonardo? Cara, concordo, porque essa questão que você falou é um negócio que eu comecei a analisar bastante também depois que eu comecei, principalmente da aula, assim, de personal e tudo mais. Que as pessoas que você tem mais afinidade, né? Vamos dizer, igual você falou, são um pouco mais parecidas com você e pensam como você, provavelmente são as pessoas que vão ficar com você mais tempo e que você vai acabar se dando melhor com elas e que, por consequência, vão indicar pessoas que têm o mesmo perfil e aí você começa a se cercar de pessoas tipo, positivas, que te fazem bem e não que te drenam, né? Não, né? Drenam sua energia. Todo mundo já deu aula para alguém que no final falou, cara, parece que eu saio meio cansado da aula, essa pessoa me drena, né? Suga minha energia. Não sei se todo mundo acredita nisso, mas acontece, né? Com certeza. E, Acredito também. e, e uma questão muito interessante, né? Tem aquela frase bem famosa: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Os alunos são uma das pessoas que a gente mais convive, dependendo, tem pessoa que treina 4, 5 vezes por semana com vocês, tem contato diário com aquela pessoa, né? Agora imagina, se é uma pessoa, cara, né? Podia dar um monte de exemplo aqui, mas depende da área. Vamos dar um exemplo, um cara empresário super bem sucedido. Você vai aprender muita coisa com esse cara, você vai sugar, você vai, né, não sei o quê. Ou, vamos supor, um cara que é um puta pai, puta exemplo de pai. Você agora nessa fase você vai se espelhar no cara e vai falar, puta, que legal, quero fazer isso com meu filho, blá, blá. Com certeza, com certeza. Então, essa é uma parte muito legal e importante da nossa profissão também, o que leva até um ponto que, lógico, no começo da carreira ali, né, eu acho que você tem que fazer quanto acumular o máximo de conhecimento, experiência que você puder, mas ao longo do tempo, você acaba selecionando também quem você quer ter por perto, né? Porque isso vai influenciar no seu próprio crescimento. Então,
E é até engraçado, né? Eu Com certeza. sou muito ligado a esse lance também de energia. E eu lembro, cara, por exemplo, tinha alunos que eu dava aula, mas eu não curtia muito, assim, tinha alguma, sabe, parece que não encaixava. Cara, é gente boa, Sim, tudo. Se eu encontrar ele aqui na rua, eu vou trocar uma ideia, mas alguma coisa não encaixava para dar aula. E aí, em determinado momento, essa pessoa, puta, Léo, eu vou precisar parar um pouco de dar aula, não sei o quê. E ao invés de chorar, você sente um leve alívio, sim. né? E aí, ou seja, com o tempo, você começa a atrair pessoas mais próximas do que você realmente gosta e a repelir pessoas que você acha que não agreguem na sua vida e tudo mais, né? Porque eu acho que o pensamento ele tem esse poder também, né? Você ficar dando aula para uma pessoa pensando, não gosto da aula para essa pessoa, pode ter certeza, essa pessoa não vai estar adorando fazer aula com você. É recíproco. Sim, pensa que você vai ficar, né, ali quantas sessões no ano, no mês, desse jeito. Então, assim, esse é um ponto também que depois, que a partir do momento que você tem, às vezes o personal ele chega num ponto onde ele não consegue, além de fazer novos reajustes, aumentar o valor dele da sessão, etc., ele está travado de um jeito nessa agenda que para ele vai ser, e ele assumiu tanto custo que às vezes ele não consegue abrir mão dessa pessoa, né? E o X da questão, e é interessante, por isso que é interessante você ter realmente vários produtos dentro da sua empresa personal trainer, é que você consegue, por exemplo, quando você, hoje eu atendo apenas quem eu quero atender, e essas pessoas que eu atendo são empresários muito bem-sucedidos, são pessoas, são mulheres muito fodas, ou como, são pessoas realmente que eu gosto de atender e que a gente acaba aprendendo muito no dia a dia. Isso é muito, isso é muito bacana, a gente conseguir aprender, além de receber, por exemplo, tem alunos lá que na verdade, às vezes eu penso assim, mas eu acho que hoje essa aula aqui tinha que ser por minha conta, eu que tinha que fazer um Pix pro cara. Pô, é Porque foi verdade, tão. cara. Não, porque você pensa, você atende às vezes um público, uma pessoa tão experiente, com tantos negócios, com tantos colaboradores, e conforme você for crescendo dentro da área, pensando nessa linha de atendimento, tá? É lógico que tem várias linhas de atendimento em si, mas quando você vai mais além do personal, promoção da saúde, você acaba tendo uma possibilidade maior de atendimento para dessas pessoas, tá? E aí, tem momentos ali que eu falo assim, não é possível. E além de tudo, né? Eu tenho você acaba criando um vínculo tão legal e a pessoa ela vai admirando o seu trabalho que ela quer ser o seu investidor. Então assim, quando eu fui abrir Isso, a minha é academia, isso que eu ia a te Rise, perguntar isso até. Foi isso que aconteceu com você? foi muito similar. Eu Ah, tive a tá. ideia e quando eu falei, meu, eu tô querendo abrir academia, eu tive 5, 6 alunos que falaram, meu, tá bom, eu vou ser o investidor do negócio. Entendeu? Então Olha, assim, cara. se você é personal trainer, tem uma ideia legal, você tem esse produto em si, eu quero empreender, não, e você tem um aluno com potencial de investimento em relação ao seu negócio, a pessoa está lá com você já há um tempo, confia em você e tudo mais, meu, você tem uma oportunidade muito boa ali de fazer uma captação de investimento, né? Porque em algum momento, para você crescer dentro, você tem que ter uma captação de investimento. Para eu rodar essa empresa, por exemplo, que a gente vai começar a focar bastante, que a gente quer no começo esse ano 0,5% do mercado. A gente está falando de 80 mil profissionais de educação física. No cenário macro, eu estou querendo 400 profissionais usando meu aplicativo, usando nosso aplicativo esse ano. 400, e aí você faz uma continha aí de mensalidade, que vai de 130 a 190 reais por mês. Então, você coloca isso numa... Então, assim, eu chego e falo assim, meu, eu preciso fazer uma captação para quê? Para acelerar meu processo de crescimento. E todas as empresas fazem isso. Sim, Então, sim. eu falo assim, mas você precisa entender de gestão, entender de fazer um business plan bem elaborado em relação ao que você imagina, conhecer o mercado. Eu conheço onde a área está Hoje, indo. hoje você que faz esse planejamento, você tem alguma É, eu, pessoa que entende sobre gestão e faz isso para você?
Eu tive uma consultoria em relação eu estudo bastante a nossa questão de gestão, mas para a rodada inicial lá na Rise, eu tive procurei uma consultoria, e esse consultor hoje, eu acabei nessa nova empresa, ele está virando sócio por merecimento. Então, eu acabei passando 5% da empresa, ele está sempre nos auxiliando nas demandas necessárias, então ele virou um cara assim na parte não financeira, ele virou um braço direito na parte comercial, na parte de gestão em si do negócio. É um cara que já tem bastante experiência, 60 anos lá, um japonês, que virou amigo nosso. Então, ele virou nossos. Eu acabei abrindo 5% para essa pessoa, porque eu tenho certeza que, assim como eu abri também, né, eu queria compartilhar aqui, eu tenho a Rise Hub Londrina, que é uma academia, uma unidade física, que agora está no processo de crescimento na questão de franquias. Dessa empresa, 3 colaboradores eles se destacaram no processo, que estão com a gente desde o começo, que vão completar 3 anos. O Birinho, a Sil e o Jefferson. Os 3 ganharam participação nessa empresa de sistemas de academia e de aplicativos. Então, eu bonifiquei Legal, cara. esses profissionais, eles viraram meu sócio dentro dessa nova empresa. Que Entendeu? massa. Então, eles conseguem visualizar, assim, um crescimento bacana em relação. E são pessoas que eu conheço do nosso convívio, a gente acaba admirando a pessoa, e a pessoa teve, não é porque ela não está ganhando o negócio, eu vejo que ela mereceu. E se fosse falar, às vezes nunca teria a possibilidade de estar entrando no valor de investimento, poderia estar vendendo essa porcentagem, 10% do negócio, a gente está falando de R$150.000, 10%, o valor de uma empresa que nem fatura para 1,5 milhão, mas eles estão ganhando uma participação num processo que às vezes vai ser para 5, 10 anos o negócio, vai ser um negócio para eles daqui 5, 10 anos. Para mim, eu vejo crescimento muito grande nessa área. Eu estou abrindo assim porque eu sei que para você entrar dentro desse segmento não é simples, porque eu não posso sair falando assim as ideias da minha nova empresa. A barreira de entrada em si não é fácil, porque eu sei que eu levei 9 meses para desenvolver o sistema. Então, eu posso falar com bastante tranquilidade o que estou fazendo e tudo mais, porque não é tão simples chegar e entrar no mercado, né? Exato, claro. Então, isso são coisas que eu consigo estar compartilhando, assim, né? E aí, isso é interessante porque meus colaboradores hoje, eles são sócios dentro dessa empresa, além de amigos que se tornaram amigos. Então, também é bacana. A gente precisa ter sair realmente pensar fora da caixinha em relação a isso. Porque às vezes é mais interessante eu ter parceiros, eu ter sócios que são realmente parceiros do negócio, que veem o negócio, vestem a camisa, do que eu ter, às vezes, um outro sócio, não ter sócio, eu querer tudo só para mim, né? Então, eu poderia ter uma academia 100% Fernando Mitamura, o Rise Hub ser 100% do Fernando. Seria um negócio menor do que é hoje. Hoje eu tenho Exato. 60%, eu tenho 60% da academia, só que eu tenho um negócio que tem uma possibilidade de crescimento muito maior do que eu sozinho. Eu poderia ter, entrou o Felipe agora, vai levar hoje a gente para outro patamar. Eu tô abrindo uma porcentagem do meu capital hoje, estou comprando o capital, só que a minha possibilidade de escalabilidade é muito maior com esses sócios. E eu vejo muito dessa maneira, assim, né? Ninguém cresce sozinho. Cara, eu acho que é uma dificuldade até das pessoas, né, de saber delegar, né, da maneira correta as coisas. E aí, nesse processo seu, você chegou a se preocupar, por exemplo, em associar pessoas que têm qualidades que você não tem, talvez? Com certeza, com certeza. Eu falo assim, se todo mundo na empresa pensasse como eu, É, pensasse como... eu não posso ter uma empresa que pensa 100% como, né? Eu falo assim, eu preciso ter pessoas que pensam diferentes e que criam um ambiente com ideias diferentes para a gente estar crescendo, né? Então, até em relação, assim, né? Questão, não são pessoas que até pensam diferentes em vários assuntos. A gente tem discussão, às vezes, de assuntos, a pessoa é de um ponto de vista, lá que eu estava comentando, não interessa. Interessa que dentro da área em si, eles venham agregar conhecimentos diferentes do que eu tenho hoje.
né? Um é especialista, por exemplo, em corrida de rua, o outro é especialista, os outros são especialistas em indoor cycle, coisas que eu não sou especialista. Eu tenho conhecimento, mas eles são especialistas. Eu tenho Sei. conhecimento nessas áreas, então eu estou agregando conhecimentos diferentes, né? E até em relação à tomada de decisões, né? É lógico que quando a gente fala, né, a gente tem lá as pautas e tudo mais, e a gente tem, não pensando em majoritário e minoritário, mas a gente tem uma hierarquia dentro da empresa e tem a questão de votos, como toda empresa tem, e aí tem pessoas que têm um poder de voto um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas obviamente o gestor em si do negócio ele tem que ter o conhecimento em si, saber realmente lidar com todas as informações e identificar, tá, isso aqui que ele está trazendo faz sentido ou não para o negócio? Faz sentido? Beleza, vamos para essa linha então, né? Mas eu acho também que tudo tá, né, alinhado, as coisas precisam se conversar. Maravilha. Cara, putz, muito, muito sensacional. Essa visão de negócio, né, que a gente falou muito, eu acho que ainda, lógico, toda profissão tem pessoas muito boas, mas eu acho que a educação física em especial ainda é muito carente desse tipo de informação, né? E se uma pessoa que estiver aqui assistindo for um cara que está estudando ainda, está na faculdade, ou mesmo está começando a carreira, ou não está começando, mas nunca é tarde para aprender novas coisas. Puta, foi acho que para o profissional de educação física, uma das conversas mais enriquecedoras, sem dúvida. Gostei demais, cara. Fico contente, E, Leonardo. cara, para sempre antes de finalizar, eu costumo fazer 3 perguntas para todo mundo que eu converso aqui, né? Bate-papo. Perguntas tranquilas. A primeira é: o que é sucesso para você? Sucesso. Cara, que pergunta, hein? Eu faço, no próximo podcast você manda as perguntas já, lá que eu faço, eu tiro, tiro uns minutinhos para pensar. Cara, sucesso. Ah, poxa, eu fico viajando quando eu falo em sucesso. Você vai fazer as 3 perguntas direto ou uma de cada vez? É uma de cada vez. Pode Uma de cada vez? responder aí. Cara, sucesso para mim, na verdade, é fazer, na verdade, assim, é viver da forma com que você, de forma leve, poder, eu falo assim, eu quero chegar num nível da minha vida, num nível profissional, que eu vou conseguir, na verdade, além de tudo, trabalhar em qualquer lugar do mundo. Eu falo assim, o sucesso, literalmente, ele ultrapassa os valores financeiros. Ele vai muito de tudo que eu olhar para trás, eu olhar me formei em 2014 para 15, né? Eu olhar esses 6, 7 anos de formado, eu falo assim, meu, eu tô crescendo muito ano a ano, eu tô tendo conquistas, eu sou um personal trainer de sucesso porque eu entrego o resultado e eu tenho paixão pelo aquilo que eu estou realizando, né? Então, assim, o sucesso, para mim, ele é mais difícil de definir, mas vai muito da linha de eu conseguir ter uma carreira longeva dentro da área, uma carreira realmente, pensar realmente que eu vou estar contribuindo com o maior número, impactando o maior número de vidas, independente para profissionais e para a população de forma geral. Então, quanto mais eu estiver agregando, conseguindo compartilhar o meu conhecimento e que através desse meu conhecimento, essa pessoa que recebeu esse conhecimento, ele conseguir também ter o seu próprio sucesso, aí eu falo que eu vou estar num nível que eu ainda não cheguei, que quero chegar, porque para mim ele nunca, eu acho que eu não vou estar satisfeito nunca, né? Eu falo, eu não vou estar, eu vou chegar no nível e falar assim, meu, tá, agora eu acho que eu posso tirar o pé do acelerador. Talvez isso aconteça, mas para mim as minhas conquistas elas têm que estar, eu sou meio que movido a acontecimento. Então, daqui 6 meses, como que vai ser, por exemplo, esse aniversário da Rise? Tem que ser maior do que do ano passado. Eu vou
parar, é só o mestrado, às vezes eu vou ter que ir para o doutorado também. Então, assim, eu preciso o tempo todo estar recebendo novos desafios. E a partir do momento que eu consigo ultrapassar esse desafio, para mim, o meu sucesso ele tá conquistado. Maravilha. A próxima tem que ser mais fácil, hein? Até as próximas são mais fáceis. Até esse lance, eu lembrei de uma frase que eu vi uma vez, eu anotei. Tem um bloquinho de nota que eu às vezes vejo uma frase, leio um livro, pego uma coisa interessante, eu vou anotando para não esquecer. E tinha uma que era justamente essa questão de dinheiro e ajudar pessoas, que você falou um pouco lá atrás e repetiu isso agora. E a frase era assim, ao invés de ficar se perguntando como eu posso ganhar mais dinheiro, se pergunte como eu posso ajudar mais pessoas. A partir do momento Sim. que você conseguir ajudar mais pessoas, o dinheiro acaba sendo uma consequência disso. O dinheiro é consequência de resultados, né? E lógico, de uma estratégia, porque não adianta nada. Às vezes eu conheço várias pessoas que mereciam ganhar mais. Por que não ganham mais? Cada caso é um caso, mas quando você aprofunda no caso, você vê que tem ajustes que essa pessoa, às vezes você precisa dar esse start, ou esse impulsionar essa pessoa para o caminho do sucesso financeiro, porque o sucesso, você poderia classificar o sucesso em algumas áreas da vida. Exato. Para algumas pessoas, meu sucesso, por exemplo, vai ser agora, a minha realização vai ser agora com um filho. Às vezes a pessoa está muito feliz assim, para tá bom, não preciso não tenho ambição, né? Então ele é muito particular, né? Exatamente. A segunda pergunta essa vai ser fácil para você, porque você está em constante mudança. Algo que você tem aprendido nos últimos tempos e que você acha interessante compartilhar com as pessoas que estão vindo aqui. Eu acho que o que eu mais aprendi nesses últimos 2 para 3 anos aí foi gerir pessoas. Então, eu tive dificuldade no primeiro ano de empresa, no processo de gestão pessoal, tá? Hoje eu falo que que eu estou evoluindo muito nessa parte de gestão de pessoas, gestão de profissionais, então, gestão do comportamento em si. Eu acho que isso foi o meu maior desenvolvimento desses últimos 2 anos. E querendo ou não, se a gente pensa no processo, né, de crescimento, os grandes são líderes, né? Eu era muito no começo da minha trajetória, assim, mais no empreendedorismo físico, assim, de abertura da Rise em si, eu era muito chefão. De às vezes chegar, por exemplo, e questionar um professor, chegava e falava, tá, mas me explica isso, porque disso, porque você está falando assim. Às vezes queria muito bater. Hoje eu lidero minha equipe. Antes eu dava umas batidas. Eu confesso que não, eu era mais chato em relação a alguns pontos. Hoje eu consigo, o meu processo de liderança, eu tenho treinado a minha liderança, entendeu? Eu acho que isso é o que eu venho desenvolvendo, que eu acho que eu tenho muito ainda para desenvolver, e é um processo constante em si, tá? Porque eu vejo que em aspectos técnicos em si, o dia a dia fala muito, e a gente está em constante, né, estudo em si, cada caso que vai aparecendo para você, quanto mais pessoas você atende, você vai ver que você vai cada vez ficando melhor. Por quê? É Isso te dá verdade. experiência, te dá corpo de chegar às vezes no meu consultório e falar assim, tá, eu tenho uma hérnia de disco e tá aqui o diagnóstico e ele é em L5, S1. Eu falo assim, tá, mas então sua dor é em glúteo? Tá. Você faz muita associação, você fica muito, as informações elas se conectam muito fácil, você acaba, então, eu falo que o que eu mais quero desenvolver ainda nos próximos anos, é que a minha linha que eu tenho mais estudado assim, e lido livros, né? Agora acabei de terminar um do Kepler agora, que é o Gestão Simplificada, Gestão Mais Simples, um amarelinho, um livro amarelo do John Kepler. Então, está relacionado à liderança, monge executivo, também já li o monge executivo. Então, assim, eu estou buscando mais essa linha Muito bom esse de... livrinho. Nossa, muito bom, muito Muito bom. bom, Monge né? Eu executivo, gostei muito muito desse bom, livro, cara. Livro pequenininho, mas muito. muito bom.
eu acho que tem umas 120 páginas, não é grande, não, é bem... E agora eu tô lendo comecei agora do Antifrágil, mas eu acabei não dando a Ah, sequência tá. legal, por exemplo. Mas assim, eu tô lendo mais eu tô buscando mais, eu tô buscando aprofundamento nessa linha de raciocínio, porque se eu quero empreender, eu preciso, eu parto do pressuposto que se eu tô empreendendo, eu tô tendo pessoas junto comigo. E eu preciso gerir essas pessoas como um CEO de uma empresa, né? Então, eu vejo que é isso que eu tenho ainda que me desenvolver e que eu estou buscando me desenvolver a cada dia. Maravilha. Cara, a última é o que, que o Fernando curte fazer aí nos momentos de lazer, quando tá com os amigos? O que, que você Ah, é faz boa, hein? para relaxar, para, sei lá, recarregar as baterias, seus O que eu hobbies? mais, assim, lógico, eu gosto muito de viajar. Se eu pudesse, viajava muito mais. Eu falo porque eu não posso ficar saindo nos compromissos sempre, mas eu gosto muito de viajar, conhecer novos lugares, né? E eu e a Luana, a gente tem um cronograma assim de viagens bem assim, a gente procura viajar, fazer 2 viagens internacionais por ano, né? Então, eu pedi, por exemplo, a Luana em casamento em Paris, a gente conheceu Amsterdã, Londres, Mas, Chile. A gente viajou bastante. A gente não conversou sobre essas coisas, né? é, Mas gosto muito de viajar, mas o meu hobby, assim, gosto muito de jogar futebol também com os amigos, futevôlei, mas o que eu mais gosto de fazer, assim, para relaxar minha cabeça e para renovar as energias é pescar. Eu gosto de ficar, assim, olha desligado só, uns 2 dias no meio do... Tô indo para a Amazônia agora semana que vem não, mês que vem, vou ficar ah, uma é? semana na Amazônia pescando, Então, assim, eu gosto de pescar, eu gosto de sair para bater um Você vai com quem, tucunarezinho. geralmente? Cara, eu vou com amigos, levo alunos para Amigo? ir, levo amigos, já fui com os professores da academia também, mas eu gosto de bater um tucunarezinho artificial. Eu gosto, vou bastante para Epitácio aqui, que é perto, Presidente Epitácio, né, estado É, de São Paulo, divisa Mato ah, Grosso ali, então eu vou bastante para Epitácio. Eu gosto muito de pescar, ficar no meio do rio assim, fazer aquele sashimizinho no meio do rio, isso aí me agrada bastante. Pescar, fazenda também, ir para o meio do mato, eu gosto. acho que eu também gosto bastante, cara. E, assim, eu acho até engraçado, porque eu não tenho o hábito de pescar, por exemplo, né? Geralmente, eu tenho amigos que gostam de pescar, geralmente aprenderam com o pai, né? O pai gostava de pescar e começou a gostar de pescar também, aí vai para Mato Grosso, vai pescar não sei aonde, Uhum. né? Não sei o quê. Mas eu Sei. nunca fiz isso, né? Assim, eu nunca fiz, não sei. Mas eu acho que só o fato de eu imagino, né? Porque, cara, você sai de uma cidade grande, aquele barulho, aquele estresse, você vai no meio de um rio, deve ser um silêncio, assim, né? Natureza em Cara, volta, realmente uma mudança de frequência muito grande, né? eu preciso disso uma vez por mês, no mínimo, tá? Então, assim, no final de semana eu pego, vou dar 3 horas de viagem ali para Epitácio, às vezes faço bate e volta, pra você ter noção, assim, às vezes saio sábado de manhã, volto sábado à noite, já fiz isso. Fico o dia inteiro pescando no rio, sai Ah, de manhã, sai sábado 4 horas da manhã, quando eu não consigo esticar no domingo, por exemplo. Mas agora, por exemplo, aniversário da avó da Luana de 80 anos, alugaram um rancho lá que tem rio, para a gente ficar desligado para lá pescar também, entendeu? Então, assim, massa. eu gosto, eu gosto de pescar. Frente à academia, eu vou compartilhar uma história que é engraçada aqui, né? A academia, para quem conhece Londrina, a academia está à frente do Lago Igapó. O Lago Igapó ele tem de circunferência, tem 2,4 quilômetros, né? Então, 2,4 quilômetros de diâmetro, ele tem... aí tem o lago, ele tem Então, o lago é razoavelmente grande. É Eu grande. deixava uma vara na academia e eu saía, às vezes, em horário tranquilo, e eu parava, às vezes, sozinho lá no Lagapó, e o lago, e você tem um espaço, assim, para chegar na rua, tá, da academia, deve ter uns 150 metros. Eu parava lá e ficava batendo, às vezes, durante a tarde. Várias vezes, se eu estiver estressado assim, eu dou uma sumida, pode ter certeza que eu tô marcando uma pescaria. Condomínio aqui em Londrina, tem uns condomínios que tem lago dentro, que a galera bate peixe bom ali, matrinchão, uns paco grande, tambaqui. Às vezes de quinta-feira que eu tenho a gente falou, você perguntou em relação à consultoria, eu tenho os horários na semana, mas normalmente eu faço mais planilha de domingo, né? Eu tenho os dias durante a semana também que eu deixo
agenda, mas de quinta-feira, quando está mais tranquila a minha agenda de prescrição, eu saio, por exemplo, meio-dia, vou no condomínio e fico meio-dia, 7 horas da noite, pescando com aluno. Então, assim, eu dou umas escapadas, assim, Sei. tá com muito estresse, trabalho, aconteceu um negócio, tá, eu vou, sabe, pescar. Eu gosto muito. Então, esse é meu hobby master ali, né? Vai além hoje tá mais do que o futebol, porque o futebol cansa, né? A gente machuca e tudo mais. É verdade. Agora que eu fiz 30 anos, que eu vou participar de um campeonatinho legal aqui em Londrina, né? Que eu vou fazer 30 anos agora em maio. Eu vou conseguir É. participar do 30 aqui do Yacht Club, que é um campeonato legal. E aí meus amigos Futebol? estão também. Futebol suíço. Aí vai ser todo domingo. Já vai dar uma relaxada também, né? Mas a pescaria, assim, é o que me satisfaz, assim. Massa. Gosto Você, mais. você até comentou desse lance, né, de fazer viagens, que você tem como regra fazer pelo menos uma vez por mês, isso. Eu até estava falando com a minha noiva esses tempos, que esse ano aqui a gente quer combinar de fazer uma viagenzinha, cara, perto, assim, né, pegar alguma coisa, Uhum. mas ter um contato com a natureza, porque, por exemplo, eu moro em São Paulo, cara, isso aqui é prédio para tu que é É lado, selva de né? pedra. Selva de Selva de pedra. É. pedra, meu. Cara, eu dou aula aqui num prédio, na casa de um aluno, um apartamento de um aluno, na verdade. E ele mora no 28º andar. E a academia no apartamento, ele tem uma academia no apartamento e é toda de vidro. E aí, cara, você olha, assim, você perde de vista, cara. Você pode olhar 360 graus, você não Parece consegue pro ver lado. onde terminam os prédios, cara. Não, eu sei. São Paulo é fera, né? É E, foda. e aí eu falei, meu, e eu vim do interior, então eu adoro mato. Adoro mato. Sim. A família por parte do meu pai é toda do sítio, então eu passava férias no sítio, é uma coisa que eu adoro. E aí a gente estava combinando de fazer mais ou menos isso, cara, pegar uma vez aí por mês, uma vez a cada 2 meses e se enfiar no mato um pouco para recarregar as energias. Então, isso também, né? Eu falo assim, isso faz muito sentido, né? Então, todo mundo, né, tem um tipo de... Mas assim, Faz, pra cara. gente que tá muito... Eu tô numa cidade, assim, minha casa, por exemplo, aqui, um apartamento onde eu moro, 5 minutos eu tô na academia. Eu não Maravilha. pego trânsito. Londrina é uma cidade com 700 mil habitantes. Cidade grande, né? É uma cidade grande, mas não é um bairro de São Paulo, não é um bairro grande de São Paulo. Um bairro grande, não. Tem bairro pequeno de São Paulo que tem 700 mil, né? Não sei, eu acho que Moema deve ultrapassar 700 mil, brincando, né? Com a mão nas costas, né? Então, assim, acho, né? Posso estar enganado, Não faço ideia, assim, pra te falar a verdade. é, mas Londrina, assim, a gente está frente ali, então eu tô frente do Agapó, que é mato, então assim, eu gosto, a gente está num ambiente muito bom, assim, que eu escuto, quando eu ia atender 6 da manhã, barulhinho dos pássaros, você sai Nossa, é em bom demais 350 metros isso, ali, cara. vai do pasto, então você chega para assim, tira o tênis lá, pisa na grama, dá uma descarregada de energia, sento, quero refletir, sento lá, fico olhando para água, os barulhos do pasto, então isso aí facilita muito também tem pessoas que valorizam isso, acho que isso faz muito sentido, né? Mas acho que Verdade. pescar para mim essa terceira pergunta foi a mais fácil, literalmente. É por ordem, né? Você reparou, é mais difícil, a Ah, média é mais fácil. não, obrigado. Eu falei assim, essa é sucesso. Eu pensei, manda as três, já que eu vejo como que conecta as três, como que eu posso conectar as três, mas ainda bem que a terceira foi mais fácil. Tá tranquilo. Cara, Fernando, obrigado, velho, mais uma vez pelo seu tempo aí. Eu sei que você é um cara bem ocupado. Foi muito bom o bate-papo, de verdade, gostei muito. Aprendi muito. Eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? O podcast surgiu meio como um hobby, mas é uma coisa que eu acabo aprendendo demais. Acho que uma Muito, das né? melhores maneiras de se aprender, cara, é conversar com alguém que já fez algo, né? Alguém que. E essa é a ideia Sim. desse podcast, né? Não só eu conversar, Uhum. mas disponibilizar isso para a galera, né? Então, pessoas que já conquistaram algo, que fizeram algo, e realmente parabéns pela sua trajetória dentro da nossa profissão. Eu também sou muito apaixonado, isso é um facilitador, Certeza. mas muito bom, cara. Vamos ver se a gente mantém um contato aí, troca umas ideias. Show de bola. Eu agradeço, tá, Leonardo, pelo bate-papo, esses dois bate-papos, né? Acho que de hoje passou um pouquinho, né?
além, foi um pouquinho mais que oração agora, né? Deve ter dado 2 horas aí de bate-papo É, hoje, né? é, E eu gosto muito de estar conversando e conhecendo pessoas novas, com experiências novas. Eu quero conhecer mais, né? Agora quero continuar a conversa contigo para conhecer mais sobre o que você vem realizando aí também, porque é um podcast, eu estou sendo o entrevistado, então eu acabo falando muito mais, mas eu sou uma pessoa também sim. que gosto muito de ouvir, porque é Aham, ouvindo que realmente a gente aprende, e cada pessoa tem uma experiência, um conhecimento que pode agregar e fazer sentido na nossa trajetória, né? E agradeço também ao Gilberto para estar falando de mim para você, me indicando aí, porque a partir disso, né, a partir foi uma conexão. Isso, quando a gente gera boas conexões, o Gilberto é um cara sensacional de Maringá, cidade próxima, que a gente acabou conhecendo também por um curso que a gente deu, acho que em 2018, 2019, ou o congresso que a gente foi e virou, e acabou que a gente tem alimentado muito bem essa amizade. É um cara que eu trago aqui para que ele me levou para a Clean Start Prime para palestrar, e eu trouxe ele aqui para palestrar já pela segunda vez em Londrina, dando curso. Então, é um cara também que, para quem é da área do movimento e gosta, é um cara que compartilha conteúdo também, assim como você vem compartilhando no seu podcast. Ele vem compartilhando conteúdo diário, ajudando profissionais de educação física pensando em linhas de pensamento em relação a movimento. Então, é um cara que vem compartilhando dia a dia de maneira bem eficiente também. Beleza? massa. Fica aí a dica, né? Não apenas no Boa. meu trabalho, o trabalho do Gilberto, o trabalho do Leonardo, né? Com Acho que é isso certeza, aí. cara. Acho que é isso, né? A gente ir somando, todo mundo pode agregar algo para alguém e ao invés de ficar criando, igual a gente estava falando lá atrás, nessas rivalidades das profissões, né? Acho que tem mais é que Sim. se somar, aprender um com o outro e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Só um detalhe, tá? Vou compartilhar. Claro, A nossa área discute muito pouco casos. Então, eu tendo bastante médico. Eles discutem entre eles determinado caso, determinado paciente. Eu vejo isso, tá? Eu acompanhei. A gente discute muito pouco caso. A gente tem dificuldade de conversar dentro da área. Isso é muito ruim. é Eu acho que a verdade, área ela cara. precisa realmente, a área precisa se unir e falar assim, ah, tá. Por que eu estou fazendo? Por exemplo, a gente pega o aluno meu tem isso, isso, isso. Por que eu não posso conversar com um colega? Ó, eu tô indo para essa linha de raciocínio, estou fazendo isso, isso, isso. O que você acha? Porque a partir do momento que você abre para a pergunta e ele fala o que acha, você pode ter um insight que vai favorecer no seu negócio, né? Exatamente. Então, que é a conversa, né? Mas é só para ficar esse detalhezinho no final aí. Tem bastante coisa que a gente não conversou, né, Leonardo? Eu falo assim, esse podcast, né, foram 2 momentos, mas tem bastante coisa, né, que a gente Ah, acaba deixando é. passar, de bens e tudo mais. É. Mas foi muito bom, eu agradeço o convite, quero sim estar conhecendo e, inclusive, devo ir para São Paulo em fevereiro, março aí, né? Às vezes até Me manda mensagem, você cara. sim, tá? E a gente acaba se conhecendo melhor ainda, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Fechado. Obrigado, Valeu, tá? Fernando. Um abração, cara. Eu que Valeu, agradeço. Leonardo. Valeu, um abraço, galera.